Bom dia Floripa, bom dia Brasil, bom dia mundo, eu estou Eustáquio André Patunas e este é o Vida Inteligente Interativo aqui diretamente dos nossos estúdios em Florianópolis. Bom dia Cláudio, bom dia Lisa, Carla Cordeiro, Délia da Mata, Simone, Walter Santos, Norma, André, Lígia, Lucas, César do Rio e Wookie Mush. Essa é a nossa turma hoje aqui. Muito bom. Ainda lembrando a reverberação toda, a nossa querida amiga e irmã, pessoa maravilhosa, aluna, chegou bem em Londres, foi direto de Heathrow do aeroporto para o seu trabalho e que legal, né? Então tá aí, tivemos a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas. Quem não veio tem outra oportunidade, vai ter outra oportunidade, né? Isso não tem dúvida nenhuma. Então a Délia tá aí, tá todo mundo aqui. Hoje de manhã, depois do banho, depois do chuveiro, falei, puxa vida, dessa vez a intuição me traiu. Ela não tá afim de falar comigo. E falei, o que nós vamos falar hoje de manhã? E de repente aí apareceu a questão do conflito, né? Eu falei, o que questão do conflito? Então é interessante esse tema da gente falar sobre o conflito em si, porque nós temos que enfrentá-los, digamos assim, porque todo mundo tem conflito, né? E esse conflito, nós temos os conflitos internos e nós temos os conflitos externos. Por que nós temos os conflitos externos, né? Porque eles são reflexos do nosso interior. O nosso exterior é o reflexo do nosso interior. Se a gente tem muito conflito fora da nossa vida, é sinal de que esses conflitos estão dentro. Porque se eles não estivessem dentro, não haveria conflitos fora. É óbvio, ululante, não é mesmo? Então, tá bom. Cleonice, sumiu minha foto. Bom dia, Cleonice. Bom dia a todos aqui. Legal, bem-vindo. E a gente percebe, todos nós sabemos, né? Não adianta a gente ficar falando aqui, batendo na mesma tecla, que conflitos afloram a toda hora, né? Conflitos quando alguma coisa não bate com a nossa verdade, quando alguma coisa não bate com o que a gente pensa, quando alguma coisa não bate com o que a gente quer. E assim vai. E a gente vai criando conflitos, e aí o resultado disso é problemas de ordem interior, né? Angústia, depressão, ansiedade, todas essas coisas que vocês conhecem e, consequentemente, como, repetindo, o nosso exterior é projeção do nosso interior, é claro que a nossa vida não pode andar bem se internamente a nossa vida não anda bem. Como é que nós vamos fazer para... O que a gente pode fazer, digamos assim, para a gente resolver isso? Nossa, Grego, se eu tivesse essa resposta, eu não estaria aqui assistindo nem o Vida Inteligente aqui, nem o Vida Inteligente amanhã, né? Porque não precisaria mais respostas se eu entendesse o porquê que essas coisas acontecem e como enfrentar esses conflitos. O como enfrentar eu aprendi nesses 8 anos de Vida Inteligente. Esses 8 anos de Vida Inteligente, e eu estou dizendo todo Vida Inteligente e não apenas Mosaicos do Novo Ciclo, porque Vida Inteligente não é apenas Mosaicos do Novo Ciclo, né? Todas as pessoas que eu trouxe ao longo desses anos me abriram a mente uma série de coisas as quais eu me permiti, as quais eu ponderei, as quais eu discerni e concluí algumas coisas que amanhã podem ser diferentes também. Eu mudei muito, né, no meu modo de pensar. E uma dessas formas de enfrentar esses conflitos, como é o tema do nosso Vida Inteligente de hoje, primeiro é descobrirmos, né? Anotar um por um a um, num caderninho, uma folha de papel, cada um à sua maneira, num gravador. Que conflito eu tenho? Conflito que... eu não vou ficar inventando aqui, né? Mas cada um sabe os seus conflitos. Vai anotando. E não se surpreenda se você
fizer 2, 3 páginas. A partir do momento que eu tenho consciência de todos esses meus conflitos, eu começo a ter entendimento de por que minha vida não vai de acordo com aquilo que eu queria que ela fosse, né? O primeiro passo é o passo da sabedoria, do reconhecimento da questão. Segundo passo, cada uma dessas coisas que eu escrevi nessa folhinha de papel, eu vou olhar para ela agora, ela vai olhar para mim de volta, e nós vamos conversar e vamos ver onde é que a gente pode resolver. Porque, às vezes, estando só aqui, a mente é confusa, a mente tem um monte de coisa, a gente vê, assiste aqui, vai pra rua, troca ideias, vê carro, vê nuvem, vê tudo aqui, então a gente não fica raciocinando. Agora, se uma coisa está escrita, aí fica mais difícil esquecer, né? Rosângela, diretamente da Alemanha. Bom dia, Rosângela, tudo bom? Bem-vinda. Simone, adquirir conhecimento, abrir a cabeça. Com conhecimento e até iniciação, vamos pacificando-nos. Adélia da Mata, os fractais podem ajudar muito nisso também, grego, mas não tem a mínima dúvida. Não tem a mínima dúvida. Pela harmonização e a própria conscientização, eu penso que sim, né? Os fractais, eles equilibram você de forma que eles permitem, eles te dão, enquanto você está assistindo-os, você está do jeito que você deveria estar a vida toda. E é nesse momento, então, que você tem a oportunidade de reconhecer tudo que você precisa modificar na sua vida. Mas, se nós passamos um dia inteiro falando sobre isso, para a gente dar fundamentação, e quem esteve lá pode compartilhar com vocês, isso aqui, então, não adianta eu tentar explicar aqui, mas com toda certeza, não duvido não que amanhã todo mundo esteja fazendo trabalhos com fractais, não duvido. E como eu disse no sábado para o pessoal, eu não faço a mínima ideia da capacidade total desses trabalhos que eu desenvolvo. Eu sei de muita coisa deles, muitos testemunhos, tudo, mas até onde vai, não faço a mínima ideia. Mas eu tenho uma ideia, eu tenho uma consciência plena. É só coisa boa, só coisa boa. Até onde? Não sei. Só boa. Não tem contraindicação, não tem nada. O Alexandre diz que é sempre bom escrever para ativar a atividade. A Lígia dizem que para matar um leão por dia, mas eu prefiro vê-lo como um gatinho, filhotinho, não agigantado. Tenho um amigo que diz, tudo pegando sob controle. César, para enfrentar os conflitos é preciso ter coragem para encarar os medos que estão enraizados. Isso mesmo. Isso aí está tudo atrelado, né? Outros gostam de usar a palavra entrelaçado e assim vai. Alexandre, temos que desenvolver nossas próprias mecânicas para desenvolver nossa atividade, com nossas metas particulares, claro. Cada um é cada um é um universo. Carla Cordeiro, os conflitos são como ervas daninhas em um jardim, precisam ser retirados pela raiz. Mas na prática a teoria é outra, né, Carla? É isso aqui que nós estamos buscando aqui. Ajustar, verificar, anotar e trabalhar um a um. A partir do momento que nós nos encaramos, nós que eu digo, eu e meus conflitos, eu e os conflitos que estão instalados em mim, cada um com seus conflitos, aí, puxa vida, que grande oportunidade, frente a frente, agora só nós dois. Então vamos ver o que vai acontecer. Quem sabe a gente começa, né, essa prática. As ferramentas a gente está trocando aqui todo dia, mas nós precisamos usar essas ferramentas, senão elas enferrujam, né, dona Adélia? Você que é fazendeira, sabe lidar com ferramentas, com essas coisas todas. Se você deixá-las ao relento, não cuidar delas, o que acontece, né? E assim somos nós também. Se a gente deixar esses conflitos dentro da gente, eles vão corroendo o nosso ser e vão acabar causando as doenças, que as doenças nada mais são do que a somatização de todos os nossos distúrbios de ordem mental, espiritual, chama lá de como quiser. Está sempre em outro plano e quando se instala no corpo físico, instala-se em forma de doença e aí a cobra fuma. Enfrentamento, Baby Bunny. Quem é Baby Bunny? Bem, bom dia, Márcia Pereira, bem-vinda aqui à nossa sala. Hoje é dia aqui, o assunto interessa a todo mundo, é conflitos, enfrentando os conflitos. No meu jardim tem muita tiririca, praga da grama, diz a Adélia. Umas consigo tirar com a raiz, outras não saem, a raiz de jeito nenhum. Temos que enfiar a ferramenta e buscá-la lá embaixo
da terra, assim somos nós. Boa metáfora, Délia, é isso mesmo. Algumas não saem porque estão presas ali, você tem que ir lá cavar fundo, ver até onde está preso ali, para poder soltar. Você vê que até tudo, até nas cirurgias, se tem algum tumor, se tem algum benigno, maligno, seja lá o que for, o médico ele se cuida sempre, ele toma sempre o cuidado de tirar tudo, não deixar nenhum resquício, para poder fazer com que aquilo lá não volte, né? Na nossa vida é assim, esses conflitos, essas coisas todas. A Alexandre disse que fez a experiência da vela no espelho, do banheiro escuro ontem. Tá. Bom, se você está aqui é porque... você fez no banheiro é melhor, né? Que aí se tivesse dado medo, você já está lá no banheiro mesmo. Então, tá aí. Espero que você tenha tido uma boa experiência. Mas a gente não deve fazer as coisas sem saber o que a gente está fazendo. Eu já disse isso diversas vezes, né? Tem que ter consciência e você tem que estar preparado para aquilo que você vai ver. Se você resolver enfrentar os seus conflitos, você tem que ter consciência de que você tem que estar preparado para encarar os seus conflitos, né? Senão, seus conflitos serão maiores ainda, né? Eu tenho algumas coisas, essas coisas eu sei que eu tenho, convivo bem com elas do jeito que está, mas a partir do momento... olha um exemplo bobo. Eu tenho medo de barata. Eu sei que atrás do armário do meu quarto tem um ninho de barata. Eu não vejo as baratas, eu sei que elas estão lá, fico preocupado, mas eu durmo tranquilo, de olho, esperando que as baratas não venham. Aí um dia, eu convivo bem, durmo de noite, apesar de eu saber que tem as baratas ali, mas estão lá atrás, elas devem estar fazendo ninhos lá atrás, não me incomoda. Aí um dia eu resolvo puxar aquele armário para pegar o ninho das baratas. Aí que eu vou te contar. E o que acontece? O que vai acontecer? Aí vai sair barata de tudo quanto é canto e você vai começar a gritar. Você vai encarar as baratas. Você não vai saber o que você vai fazer. Ou você está com coragem de matar uma por uma, de eliminar uma por uma, então você vai se desesperar, vai correr, vai pular, se quebrar e tudo isso. É assim que somos nós quando a gente vai descobrir alguma coisa. Nós temos que ter consciência e coragem de saber que nós vamos ter que enfrentar o nosso medo, os nossos conflitos. Enfrentar os nossos conflitos. Olha a Lígia aqui, ó. Falou, só falei barata, já viu, né? E aqui eu perdi agora. Lembra uma época que botaram na internet um movimentozinho assim que era um descanso de tela que você botava uma barata aqui, mas era desesperador. A pessoa pensava que a barata estava na tela aqui. Então, se fosse para a Lígia, ela estaria correndo. Adélia, eu também não gosto de lagartixa, Adélia. Né? Somos dois, hein? Puxa vida. Dois aqui, ó. Não gosto, acho um bicho nojento. Serve para comer as formiguinhas, serve para comer isso aqui. Então, serve, vai comer lá longe, cara. A Carla já pegou o chinelo aqui. Então é assim, essa reação que nós estamos tendo aqui na sala e rindo, pegar o chinelo, ter medo disso, ter daquilo, já é uma consciência daquilo que a gente tem receio e são os nossos conflitos, né? Agora, para encará-los, nós temos que ter coragem. Eu trouxe um pequeno texto e a gente vai compartilhar para conversar sobre isso. Existe uma luta muito grande no mundo, não somente no mundo externo, mas também no nosso mundo interior. Alguns filmes místicos mostram claramente a luta entre as forças do bem e do mal. Filmes como Star Wars ou O Senhor dos Anéis, a sombra versus a luz. A princípio, tudo isso pode parecer imaginação, mas tenha certeza de que não é. Embora repletos de uma simbologia a ser entendida, os filmes mostram exatamente o que está acontecendo nos dias de hoje. Isso é uma verdade. Porque qualquer ideia, como a gente já falou aqui, qualquer ideia, ela está aí à disposição de todos. Ninguém pode dizer que eu tive uma ideia, porque a ideia está lá, eu só aproveitei aquela ideia que eu sinalizei, eu tive a capacidade de buscá-la e assimilei. E aí as pessoas tomam para si, né? E quando esses autores vão fazer esses filmes, que a gente chama de ficção, essas coisas todas,
muitas das ficções, como vocês lembram do passado, muitas das ficções são realidade hoje, né? E essas mensagens colocadas dentro desses filmes, que essas pessoas vão buscar as ideias, né, como a gente disse, o diretor, o autor, ele vai buscar no éter essas ideias, onde essas ideias todas estão. Então, de acordo com o grau de entendimento dele, e esses diretores são por demais inteligentes, eles conseguem passar a mensagem através de ação, através da felicidade de fazer passar bem a mensagem. Então, eles passam através da ficção uma coisa muito real, que as pessoas se identificam com muitas coisas daquelas. Então, por isso, está dizendo que os filmes mostram exatamente o que está acontecendo nos dias de hoje. Bom dia, Minoro. A Adélia diz que estou trabalhando com consciência desde que o Jorge falou que vamos enfrentar pós-morte e vira dragão. Estou empenhada. E eu já sou daquela outra frase que o Jorge disse: aproveite para resolver todas as suas coisas enquanto você está vivo, né? Você vivendo aqui, a nossa chance é aqui. Passou para o lado de lá, se é que tem lado de lá, e aí? Não tem jeito, né? Você não tem mais corpo físico. Dentro de nós guardamos o lado positivo e o lado negativo. E em muitos casos de conflitos, o que está realmente ocorrendo é a batalha entre essas duas personalidades. O meu lado bom e o meu lado ruim. Que todos nós temos. Todos nós temos as duas polaridades. Lado bom, lado ruim, positivo e negativo. Muito bem. Não travou não. Faz um F5 para quem travou aí, o Baby Bunny. Vai lá em cima do teu teclado e clica um F5. No nosso dia a dia, acabamos por tentar aprender as lições da vida e de uma maneira ou outra fortalecer a nossa luz interior. Você pode perceber que existem forças conflitantes dentro de nós. Todo mundo sabe disso, né? E elas estão presentes naqueles momentos de nossa vida onde nos encontramos fragilizados, como se estivessem nos testando. Exatamente, nos momentos mais frágeis é quando todas as nossas tranqueiras se fazem presentes, né? Como se fosse querer te detonar de vez. E é exatamente o contrário, né? Nessa fragilidade onde você está sem forças, elas aparecem aqui, aquelas questões todas que são as razões de você estar sem forças, né? E se apresentam para você saber o que realmente você tem. Às vezes você não sabe, eu estou assim, eu estou assado, mas eu não sei o que é, não sei o que é, não sei o que é, e de repente aquele não sei o que é se apresenta. Puxa vida, aí talvez você fica sabendo o que é, e aí você pode trabalhar, né? Então, são coisas boas que você pensa que são ruins, que aparecem naqueles momentos de fragilidade. Naquele momento de conflito num relacionamento, por exemplo, existe uma voz tênue que tenta acalmá-lo e fazê-lo buscar o equilíbrio para que você resolva os seus problemas de uma forma ponderada. Mas existe uma outra voz que grita insistentemente para que você resolva de uma maneira mais dura, impositora e decidida, causando precipitações e sofrimento. Qual das duas vozes nós escutamos, hein? Lisa, também acontece muito de travar? Não sei porquê. Se tem muita coisa aberta, deixa eu interromper um pouquinho aqui para ajudar as pessoas na sala. Às vezes trava porque você está com muita coisa aberta no teu monitor. Perceba aí se vocês têm muita coisa aberta, né? Pode ser páginas de pesquisas, tudo isso aí toma a energia do computador, toma a capacidade do computador, rouba a banda do computador e faz com que trava, tá? Com que trave. Procure desligar tudo e deixar só o chat, é só 30, 40 minutos que a gente fica aqui, depois você liga tudo de novo, e aí você vai assistir o programa sem travamento. Por estarmos ainda despreparados, acabamos por ouvir a voz gritante. Não conseguimos dar chance para a voz suave da paz e da concórdia chegar aos nossos ouvidos, e assim nos debatemos em ilusões e dor. Mas o que fazer para ouvir aquela voz suave, voz da certeza e do caminho real? Dar força a ela é o caminho.
Dar força ao bem é sintonizar-se com o bem. É preparar-se para uma percepção mais aguçada e estar vigilante. É saber discernir para você ouvir o seu lado intuitivo. É necessário muita calma, um aprendizado constante em dar prioridade ao que você está sentindo. Está claro isso aí? Interessante esse texto, eu não tinha lido antes de passar para vocês. Não obedecemos nenhuma das duas, ficamos como cegos no tiroteio, diz aqui a Francisca. Cachorro em mudança, segue em tiroteio, a gente não sabe, né? Fica perdido assim, mas a gente pode ter controle disso tudo. É sobre isso que nós estamos conversando. A mulher possui uma sensibilidade muito grande. E interessante, quando eu mostrei a fotografia do workshop de sábado, em casa e em outros lugares também falaram, puxa, nossa, só tem mulher? Nós estávamos em 3 homens, 3 homens e 23 mulheres. Exatamente, está aí uma prova de que as mulheres buscam mais esse crescimento, elas são mais sensíveis, e devia ser o contrário, né? Por elas serem mais sensíveis, elas necessitariam menos, vamos dizer, desse tipo de novas coisas que surgem, mas elas têm muito mais interesse do que os homens nessa questão. A maioria de workshops, a maioria de cursos, tudo isso aqui, são mulheres que estão lá. É por isso que elas estão nos dando um banho em questão de conhecimento, de profissão, de crescimento, tudo. Eu sou um feminista. Repetindo. A mulher possui uma sensibilidade muito grande, cientificamente falando. A intuição é um processo de ligação dos hemisférios direito e esquerdo de uma forma integral através de um sistema denominado SAR. Nessa ligação, sutilmente, a glândula pineal é ativada e o portal de nossa percepção modificado. É nesse instante que tudo parece ser mais claro, mais nítido e real. As respostas estão disponíveis de uma maneira sem ilusões e com mais assertividade. Porque o homem pensa que tudo se resolve na força, diz o André, no jeitinho. A Adélia diz, ou no raciocínio. André concorda, André pela mente concreta, homens da mente concreta e não sai, é isso mesmo. A maioria dos homens só querem saber de cerveja, sexo e futebol, diz o César do Rio de Janeiro. As mulheres já preferem outras coisas. Mulheres no plano búdico, diz a Adélia, mente abstrata. Mas é isso, a mulher é fantástica. O mundo, muitas das civilizações que nos precederam eram mulheres que chefiavam, né? As Amazonas, as sacerdotisas incas. Existia em muitos lugares o matriarcado e aqueles reinos iam muito bem. Apareceu o machismo e pronto. O oposto também ocorre quando não conseguimos ouvir as palavras da sutil intuição devido às nossas fortes mentalizações negativas. Isso é importante. O que chamamos de ruminações. Ruminações. A parte frontal de nosso cérebro está aquecida, em plena atividade, muitos porquês e poucas respostas. É a maioria dos nossos casos. Não há como ser assertivo. E mais, o lado sombra, o lado conflitante, os resquícios de nossa genética psicológica e espiritual, não quer permitir esse desvelar. Então existe um aumento das nossas atividades cerebrais e começamos a ser mais e mais pessimistas. E olha como eu conheço gente assim. Olha como eu conheço gente assim. Nesse instante você se sente fraco, sem ânimo ou disposição, sem motivos para seguir adiante. Você se sente assim ou não? Se você está passando por este processo, tenha certeza. O lado sombra está vencendo a batalha interior. Reverta essa situação com positivismo, a busca pelo resgate de sua fé, da espiritualidade, de todas as coisas que possam elevar o seu lado emocional, a autoestima, tudo que contribua para restabelecer a sua sintonia positiva. Uma boa música, uma boa leitura, muita prece e muito esclarecimento. Essas são ferramentas que vão contribuir
para levá-lo a um caminho melhor de plena consciência e paz interior. Acredite. Lembre-se, sempre a força está com você, como dizem no filme Star Wars. Mas de que adianta se você não sabe usá-la e nem conhece? Portanto, desperte e fortaleça esse seu lado de luz. Desperte e fortaleça esse seu lado de luz e entre em contato com uma realidade que jamais teve acesso e que vai transformar a sua vida. Tá? Esse que é o texto que a gente tinha para passar para vocês. O título desse texto é Sua força interior pode vencer os conflitos. E não tenha dúvida disso. Se tudo que você tem de bom, você tem de ruim também. Tudo que você tem de ruim, você tem de bom. Então você tem toda a condição de transmutar isso aqui. Nesse trecho, vou repetir, dentro de nós guardamos o lado positivo e o lado negativo. Então você tem que saber fazer esse enfrentamento de uma forma de compreensão plena para poder deixar aquilo em equilíbrio, em harmonia, essa coisa interior. Vem estando em harmonia o seu ser interno, sem você ter conflitos internos, vamos dizer, a sua vida fora será plenamente coroada de sucesso, de saúde, de prosperidade, de tudo isso aí que a gente imagina. Mas quem é que não tem os conflitos? Está aqui. Nós temos que ter consciência de que nós temos, escrevê-los, escrevê-los, esse exercício de escrever, depois olhar um a um, encará-los, conversar com eles, tentar transmutá-los. Um não está no momento, coloca ele para um pouco da frente da fila e vão trabalhando outros que sejam mais fáceis da gente modificar. César do Rio de Janeiro, é importante lembrar que por trás das sombras que nos seguem sempre há uma fonte de luz gerando essa sombra, basta mudarmos o foco. Com certeza, bonito, bem lembrado. Uma luz que gera sombra, que provoca sombra. Então a luz sempre está lá. Foi o que eu disse. Dentro de todos esses conflitos, tem um sol brilhando aqui. Se esses conflitos trazem nuvens para o seu ser, ok, mas não se esqueça de que o sol brilha acima daquelas nuvens. Muito boa essa reflexão de hoje. Eu acho que todo dia nós temos uma boa reflexão e nós estamos tendo todas as ferramentas que a gente compartilha aqui, que todos nós estamos em crescimento, todos nós estamos buscando as nossas verdades, o nosso bem-estar, nós estamos aqui para ser felizes, acredito, para a gente viver bem, em harmonia, tranquilidade, poder descansar, poder passear, poder usufruir esse planeta maravilhoso, poder dar abraço, poder conversar, poder trocar, e até o dia que a gente tiver que permanecer aqui. Então temos que aproveitar bem essa coisa maravilhosa que é chamada de vida. Estamos caminhando grego e isso nos coloca na consciência dos nossos conflitos. Pensamos, refletimos, tomamos pé da situação. Isso é o vida inteligente. Ainda bem que isso é o vida inteligente. Isso quem falou foi a Adélia da Mata. Uma bela quarta-feira, muita paz e harmonia a todos, diz a Lisa. Muito bem, Lisa, um forte abraço para você. E para Carla Cordeiro, para a Adélia, para Fernanda, para Márcia Pereira, para Francisca, Simone, Walter Santos, Minoro, Rosângela, Norma, Cacilda, Rosângela está lá na hora da tarde, já almoçou e tudo, Alexandre, César do Rio, Luiz Fabiano, Lucas, Lígia, André, Valcir, Evandro, coisa turma boa, Nós temos um time aqui que eu já falei, Se o Luiz Felipe Scolari viesse aqui e pegasse, ele fazia 3 seleções aí. Espero que todos tenhamos um bom dia, sempre, e lembrando que amanhã nós vamos ter o Vida Inteligente à noite na TV Floripa, Canal 4 e pela internet. Nós vamos abordar junto com o Jorge Antônio Ouro a questão quântica. Então eu estou muito curioso para saber a forma que ele vai abordar isso, e eu creio que vocês também. Então por hoje um fraterno abraço e um feliz sempre. Tchau.